pela eficiência, por esse convite. Eu falo que o marketing e a comunicação, a comunicação e a venda, ela caminha junto. Então, essa sinergia que a gente tem com a Actual é fundamental para um sucesso de vendas. Então, o que eu vou contar para vocês aqui um pouco do sucesso do Horto Residência, que foi realmente, não é conversa, não é balela, tipo, o cara vendemos em 48 horas. Tem muita estratégia de marketing que utiliza para poder gerar, como o produto vendeu rápido, gerar escassez, de colocar um tempo curto, mas foi real, não é à toa que deu quase briga. Vou contar um pouco dessa história. Lá no final, eu vou falar, pô, faltou o corretor sair no tapa com o outro, querendo a unidade é minha, o Pix está na conta, então foi um sucesso realmente o Horto. Então, primeiro, agradecer a Actual. Segundo, agradecer ao Guilherme, que foi o empreendedor, o incorporador. O Léo sabe da mentalidade do Guilherme. Eu acho que a mentalidade do incorporador manda muito para um sucesso como esse, do que eu vou falar aqui. Porque uma coisa é você ter um incorporador, um gestor, que na cabeça dele tudo funciona. Outra coisa é que você ter um incorporador, um gestor que fala assim, vou pegar as melhores peças, vou pegar uma equipe de lançamento que sabe fazer lançamento, e vou deixar eles fazer o show deles. Vou pegar aqui o André, a equipe dele, que sabe fazer o trabalho deles aqui, né? Graças a Deus, e fazer acontecer. Então, isso faz toda a diferença. E agradecer também a minha equipe da Ideia Hub, que está aqui. Vou contar um pouco da história da Ideia Hub para vocês, que sem eles nada disso aconteceria. Então, cada um da equipe tem uma peça fundamental. Estou vendo aí a Chayenne, a nossa gerente, já reagindo. Ela sabe disso, do desafio que a gente tem diário em querer fazer bem feito, sabe? Entregar qualidade. E nada, gente, não existe estratégia se não tiver trabalho, trabalho, trabalho. Tem que ter trabalho, tem que ir para a rua, tem que ter, suar a camisa, vestir a camisa do empreendimento para poder ter um sucesso de vendas como esse. Eu vou espelhar minha tela aqui para ir contando um pouco mais, de modo que eu vou colocar até uma visão, deixa eu ver aqui, lado a lado, e aí, à medida que... Deixa eu dar aumentar aqui um pouco, peraí. Vou fazer uma diferença. Deixa eu colocar lado a lado. Eu vou... Que acho que é bom. Porque é o seguinte, eu preparei para vocês, para a gente ter uma sequência bem legal do que vai ser falado, eu preparei uma apresentação, né? Quer dizer que, igual o Léo falou, é fundamental assistir a apresentação? Faz uma diferença, né? Estão aparecendo na tela para vocês aí uma apresentação? 48 horas para o sucesso, apareceu? Apareceu. Apareceu? Show, beleza. Então, quem tiver no carro dirigindo, quem tiver aí dentro de casa fazendo outra atividade, coloca o áudio, escuta pelo menos, porque eu vou tentar entregar conteúdo de valor para que vocês possam aplicar no dia a dia daquilo que a gente fez e daquilo que a gente faz. Nada mais, nada menos, gente, eu vou contar aqui história, né? As nossas vidas são feitas de histórias. O que faz nós somos hoje são histórias. Então, as histórias de vida moldam quem você é. E vocês vão entender muito bem disso quando eu começar a contar a história do Horto. O Horto Residência, para quem não conhece, é um empreendimento do Vale do Aço. Estou falando isso aqui porque tem pessoas aí que eu convidei, tá fora do estado para estar participando. E, como disse, foi um sucesso que 48 horas a gente não deu conta. Zerão empreendimento, se tivesse mais a Scoot, teria vendido mais. Falar um pouco sobre mim, da minha história, né? Meu nome aí é André Bramante, tenho 35 anos, sou casado, tenho uma formação aí em Ciências Políticas pela Federal e acabei não seguindo essa carreira e fui para Engenharia Civil, tá? Na PUC Minas. Por mais que eu tenha a formação de engenheiro civil, eu não segui a carreira na construção e acabei seguindo a carreira aí na parte da comunicação e venda de empreendimentos imobiliários. E essa minha ligação com o meu curso, com a minha formação e aquilo que a gente implementa dentro do Idea Hub, eu julgo que faz toda a diferença para um sucesso de um produto. Começando aqui, contar um pouco da história do Horto. Como o Léo disse, a gente começou o empreendimento quase um ano antes a trabalhar neste empreendimento. Não foi um negócio, chegamos no lançamento, o produto está pronto, vamos vender e vamos fazer acontecer? Não. Teve toda uma pesquisa por trás para se fazer bem feito. Quando eu falo de pesquisa de mercado aqui, vocês já estão acostumados a falar pesquisa de mercado, é isso, aquilo. Eu não estou falando aquela pesquisa só que a gente recebe números
que às vezes contratam uma empresa de pesquisa de mercado para ser feito. Isso ajuda muito, são indicadores que nos ajudam a entender o mercado em si. Mas, dentro da Ideia Hub aqui, eu gosto, né, de trazer um cliente oculto da Ideia Hub para a gente executar nos produtos. E eu digo essa questão da história, né, da minha história e da história do cliente oculto, que o primeiro contato, gente, que eu tive durante esse caminho para o marketing foi na faculdade, uma professora minha de empreendedorismo, proprietária de uma empresa chamada VB Marketing, ela trabalha com pesquisa de mercado, ela me convidou, viu ali o desenvolvimento meu durante a faculdade, falou, olha, vem trabalhar comigo. E eu fazia justamente um trabalho de cliente oculto em concessionárias de alto luxo. Então, eu ia em concessionárias de alto luxo, como passando por cliente, enfim, fazia uma série de pesquisas de mercado para entender justamente, né, a forma de atendimento daquele corretor ali de veículos, para saber como que a marca estava posicionada no mercado, se o preço estava bom, se a negociação estava legal. Então, eu falo que isso faz toda uma diferença. Quando a gente pegou o Horto Residência, o primeiro ponto, né, foi nesse jeito de operar da Ideia Hub, nós fazemos um cliente oculto para entender o mercado em si. E eu vejo muito, gente, em relação a isso aí, nessa pesquisa de mercado, uma coisa, que às vezes quando a gente vai para o mercado para poder perguntar e saber mais, a gente está ali para perguntar, interrogar e tirar informação. Não estou falando que é todo corretor, mas é dando até um feeling do que eu vejo muito. Às vezes, o corretor, gente, isso aqui não é a crítica, tá? Isso aqui é para a gente poder construir algo de valor. O corretor, quando ele recebe ali um cliente ou algo do tipo, primeiro, uma coisa, um erro que eu vejo muito grande é o corretor já chegar com o cliente já enchendo ele de informação. O primeiro passo é você conhecer o seu cliente, conectar com o seu cliente, perguntar. Então, quanto mais você pergunta, é o que a gente faz no cliente oculto, quanto mais você pergunta, mais informações você tem. E mais contra-argumento daquilo que você pode falar. Tem uma diferença muito grande, e para a estratégia de venda também faz toda a diferença, aquilo que você pode falar e aquilo que você quer falar. Nem sempre aquilo que a gente quer comunicar é o que o mercado, é o que o cliente quer ouvir. Mas a gente tem que falar aquilo que ele pode escutar. Então, a comunicação fluida, para a gente ter uma boa comunicação, parte dessa simples premissa. Então, foi algo que a gente fez aqui, falando da forma certa, vocês vão ver para frente aqui na idealização do produto, do Horto Residência. E quando a gente faz essa pesquisa de mercado, o nosso objetivo aqui é identificar gente, quando eu falo esses 4 P's do marketing, né, identificar os 4 P's do marketing, parece que a gente fez uma pesquisa voltada para esses 4 P's. E, de fato, a gente já tem todo um script quando a gente vai montar uma estratégia imobiliária aqui dentro da Hub, que a gente nem sente passar por esses 4 pilares. Mas quando eu montei essa apresentação e eu fui organizando as ideias, até para a gente poder colocar núcleos na nossa cabeça daquilo que, de fato, é legal da gente poder trazer para vocês, eu vi que nós temos 4 P's do marketing que a gente tem que levantar para um sucesso do produto, né? Então, quais são eles? O produto, preço, prazo e promoção. Então, se a gente identificar essas 4 variáveis, a gente começa a entender melhor como que o meu produto vai ser posicionado, como que minha venda vai acontecer, como que eu vou divulgar esse produto, o que eu tenho que fazer, enfim. Então, a gente começou esse trabalho 10 meses antes, fazendo um trabalho de cliente oculto, entendendo o mercado, estudando e anotando, vendo, discutindo no privado muito com o actual, a gente trocava bola direto, olha, será que isso vai ser legal? Enfim, a gente foi concebendo o produto à medida que a gente ia tendo mais informações do mercado. Eu lembro que um gerente de vendas que eu já trabalhei em uma outra época, ele fala assim, olha, quem dita o mercado, quem dita o preço, quem dita o preço, quem dita o nosso produto é o mercado. E isso se faz cada dia mais nos lançamentos que a gente executa. Começando aqui pelo produto, vamos entrar aqui no produto do Horto Residência. Como eu disse, ele é um produto que foi feito no Vale do Aço, foram 236 unidades, ele estava no bairro Horto, um bairro de nome na cidade, um bairro que tem atração dentro da cidade, que tem muitos lançamentos. Para quem é de Patinga do Vale do Aço sabe o número de lançamentos que já existiam no Horto. Contextualizando, a gente já vinha de um lançamento de um ano atrás, de um estúdio de um quarto no bairro Iguaçu,
que também foi 100% vendido, não na velocidade do Horto Residência, mas também foi 100% vendido. Então, quando a gente foi conceber o produto do Horto Residência, a gente já tinha é, uma análise bem fiel de como que nós deveríamos comportar para que o mercado comprasse a nossa ideia. E essa semana, esses dias para trás que a gente estava, né, para esse workshop, eu estava até conversando com, como disse o Guilherme, com o incorporador, e a gente estava lembrando, e foi muito bom a gente relembrar toda a estratégia que nós montamos, tudo aquilo que a gente idealizou, para ver as inovações que a gente foi trazendo para o mercado. Primeiro ponto é na forma como você pode comunicar, como a gente estava falando, foi na definição de como que a gente iria tratar o nosso produto. Se iria ser apartamento, estúdio, 2 quartos, como foi feito. A gente ficou numa indecisão por quê? Se a gente colocasse o nome de apartamento, poderia dar a ideia de algo muito grande. Quando o cliente pegasse a planta e ia ver lá 35 metros quadrados, que é um produto voltado para investidor, poderia gerar uma certa frustração. Se a gente colocasse estúdio 1 quarto, iria, de certa forma, minimizar, colocar nosso produto abaixo do que ele é. Então, a gente, com muita cautela e muita certeza daquilo que a gente estava fazendo, nós definimos tratar o Horto Residência como um estúdio 2 quartos. Normalmente, a gente vê estúdio, fala estúdio 1 quarto, né? É o quarto e sala, normalmente. A gente viu que a planta tinha espaço para conceber um segundo quarto, falou, olha, vamos fazer estúdio 2 quartos? E aquele cliente que tiver a intenção de ter só 1 quarto, ele pode ter. Pode ser? Pode ser. E aí, assim foi feito. Então, a primeira definição que acho que foi fundamental na comunicação foi esse nome. A gente trouxe o nome de estúdio 2 quartos para um imóvel de aproximadamente aí, 35 metros quadrados. E só o nome por si só não era algo que iria trazer a força do produto. A gente precisava também encontrar elementos para comunicar com o nosso público. Quem era o público desse produto? Eram investidores. Então, não era ali o cliente final. Era um produto para ser algo rentável. E, mediante estudos que a gente fez, em outros cases que a gente teve de lançamentos, por isso que eu falo que a história conta muito, a bagagem que você tem. Você, corretor que está no mercado aí tantos anos, você tem uma bagagem que você pode ser exemplo para um outro corretor que está começando. Então, às vezes, você não imagina tanto, mas a sua história de vida pode fazer a diferença para ele. A gente viu que, nas cores do produto, a gente tinha que ter uma cor que trouxesse modernidade, que trouxesse uma proximidade com o público investidor e que fosse amigável. E aí a gente seguiu nessa paleta de cor aí, no rosa, lilás, neon, puxando isso aí, para trazer a identidade do produto para perto do nosso público. Só que só isso não era o suficiente, talvez. Por quê? Quando você concebe na concepção desse produto, por ser um produto, né, voltado para o investidor, o que a gente passa a entender? Que quem compra um apartamento desse, ou melhor, quem compra um estúdio 2 quartos, né, falando estúdio 2 quartos desse, ele compra na expectativa daquilo ali ser um ativo, de dar uma rentabilidade para ele. Então, nós vendemos não um imóvel, a gente vende um ativo. E quando a gente vende um ativo, a gente passa a entender que o prédio ele deixa de ser um organismo morto, que é construir, entregar a chave, pronto, acabou, tchau, e passa a ser um organismo vivo. Por ser um organismo vivo, nós trouxemos a House, que é uma empresa de São Paulo, que é especializada em gestão de locação, uma gestão na locação, para dar vida ao produto pronto. Então, a House, ela entrou com a seguinte tarefa. Olha, nós estamos aqui comercializando um estúdio 2 quartos. Aquele cliente que comprar o estúdio 2 quartos, ele já vai ter a assinatura da House no seu empreendimento. O que a assinatura da House vai fazer? Se o cliente desejar, porque o patrimônio é dele, não é da House, se o cliente desejar, ele pode passar para que a House faça a gestão desse empreendimento. E fazer a gestão desse empreendimento para gerar recurso para esse cliente. Então, foi fundamental a gente trouxe a House, esse ursinho que está aí faz parte da identidade visual deles. Nós utilizamos bastante o Otto, né, que é o nome do urso, na identidade visual.
e para poder explorar até mesmo a forma como a gente desenvolver para frente a promoção do nosso produto. Então, a gente lançou um estúdio 2 quartos, junto da House. Era um desafio, porque era o primeiro House no Vale do Aço. O público, o mercado local não sabia o que era essa danada de House, não conhecia. A gente teve, vou mostrar para vocês que a gente teve um desafio quanto a isso, como que a gente venceu esse desafio. E fomos avançando. Quando a gente foi avançando, a Key Actual foi fundamental nessa parte. Eu lembro, Léo, da gente sentado lá na sala umas 2 semanas antes do lançamento, mexendo na tabela de vendas e entendendo Verdade. como que a gente iria precificar o mercado. O Guilherme, como disse, sempre diz ouvidos abertos para poder buscar fazer algo diferente. Então, quando a gente concebeu o preço, então a gente já viu que é o produto, preço. Qual o preço que a gente vai colocar no nosso produto? O mercado dita o preço, a gente tem uma expectativa de valor, mas como que a gente vai passar esse preço? E aí a gente montou 3 tabelas de vendas, em uma tabela que eu julgo que foi um preço acessível, que é aquele cliente que quer comprar a condição ali da parcela, que vai fazer acontecer, que ele quer estar dentro e quer uma parcela acessível, não quer ficar de fora. A gente fez uma condição confortável, que é para aquele cliente que quer comprar e não quer postergar um pagamento futuro, e tem aquele cliente que quer oportunidade, quer fazer a compra à vista e busca o melhor preço possível. Então, a gente concebeu 3 planos de pagamento muito bem montados, bem estruturados. Ah, André, isso que funciona para todo produto? Não. Cada produto tem a sua identidade. Cada local, cada região vai ditar como que tem que ser esse preço. Não, isso aqui não é a regra geral, tá? Então, a gente definiu muito bem um preço e eu me recordo muito bem que o preço, a forma como a gente colocou, a nossa concorrência não tinha algo igual. Então, a gente fez algo diferente, destoou do mercado. E a praça, né? A praça, que é o local que a gente iria vender. Esse aqui, essa foto que está aparecendo aqui na tela, é do stand de vendas que nós construímos lá na área do lote, e que, inclusive, nem chegou a ser utilizado para as vendas, mas para a celebração do sucesso que foi, porque o stand não ficou pronto a tempo. Mas, não, mas aí você pergunta, mas vocês lançaram sem o stand pronto? Sim, nós lançamos porque o mercado já estava falando, lança porque vai dar certo. Aí como que você sabe que era para lançar aquela hora certa? Isso aí é feeling. Isso aí é o sentimento que o marketing e a venda teve no momento certo para poder estar atuando. Esse stand, ele é um stand que serviu para passar mais confiança ainda para o mercado. Porque o cliente que passava via assim, pô, os caras ali não estão de brincadeira, eles estão ali porque eles estão aqui porque eles querem fazer a diferença. E um dos laços, gente, principais para poder concretizar uma boa venda é a confiança. O seu cliente, ele volta em você porque ele confia em você. Ele compra do Tiago, ele compra do Léo, ele compra do ele compra de quem for, porque ele confia em você. Então, a gente montou esse stand maravilhoso. Logo, eu vou botar uma timeline para vocês poderem entender. Vou contar essa timeline, mas assim, a gente não esperou o stand ficar pronto para lançar, porque a panela de pressão já estava gritando ali para a gente poder lançar. E como que aconteceu toda essa promoção dessa panela, do que a gente fez, né? É, primeira, primeira questão aí que a gente tem que entender, eu lembro que, voltando até aqui uma postagem que o Léo fez recente, que ele perguntou assim, aonde começa a venda, né? O cliente contou um caso, o cara viu uma casa e quer comprar, aonde começou a venda? Eu sempre falo, eu vejo que a atração e o desejo manda muito. Então, eu tenho que gerar, dentro do tempo certo, um desejo naquele cliente para o meu produto. Então, o primeiro ato que a gente fez, quando a gente já tinha todas as informações na mão, foi o quê? Vamos gerar um desejo na cidade? Essas 2 imagens estão aparecendo na tela aqui. Uma foi o outdoor que a gente espalhou pela cidade e outra foi o urso que a gente colocou na entrada do shopping. Para quê? Aquele cliente que passava, via ali, sem entender o que estava acontecendo, mas tinha um QR Code para ele poder se cadastrar. Gente, engana muito quem acha que é só tráfego pago que faz vender, tá? Não é só tráfego pago, não. Por incrível que pareça, nesse empreendimento a gente gastou, o gasto em tráfego pago foi mínimo. Se não foi só, foi pouco aí que a gente teve que investir em relação a outros produtos que a gente já atuou, né? Porque a gente teve a liberdade de quê? De fazer uma estratégia que
para dar certo. Então a gente colocou esse outdoor, estou chegando em Patinga, eu lembro que na entrada de Patinga tinha dos bairros espalhados, tinha por mais de 30 outdoors espalhados pela cidade, a gente colocou esse urso. Lembra, imagina, era janeiro de 2025, tinha acabado o Natal, o cara ia sair com a família dele para poder ir no shopping, não tinha mais Papai Noel, acabou o enfeite. Aonde que ele tira foto com a criança dele, com a filha dele, em frente ao urso? Então o Otto estava presente. E só criar essa expectativa no nosso consumidor não é suficiente. O nosso primeiro cliente são vocês, corretores. Eu falo que aqui o Ideia Hub, nós temos a função de ser o Ronaldinho Gaúcho, o meio de campo. A gente só arquiteta, passa a bola e o corretor faz o gol. Então, a gente precisava que o nosso corretor entendesse o que era a house, para poder vender a house. O que nós fizemos? Guilherme aí, ousado mais uma vez, falou assim, ó, mandamos o orçamento, está aprovado, pode fazer. Levamos diversos corretores, como vocês podem ver na foto aí, para São Paulo, para vivenciar aquilo que é a house, o que é um estúdio. E esses corretores, a gente queria ter levado muito mais, eu sei que aqui, ó, estou vendo aqui, temos aí mais de 70 pessoas aqui participando da live. A gente queria levar muita gente, mas não era possível, porque não tinha como acomodar todo mundo. Mas a gente escolheu alguns corretores que no lançamento anterior teve um certo desempenho que chamou a atenção. Então, junto da House, escolhemos alguns corretores para serem não privilegiados, mas para serem porta-voz, para trazer informação para o Vale do Aço e para os amigos de trabalho o que é o Horto Residência. Então, muitos corretores chegaram nas suas imobiliárias e passaram para os outros corretores, olha, é assim que funciona. Isso fez total diferença. Para entender como é o nosso produto. O que a gente está vendendo? Por que a gente está vendendo? Quem a gente queria atingir? Então, isso foi uma baita experiência, a Imersão House em São Paulo, onde ficamos 2 dias hospedados, com treinamentos, explicando o produto em si. E aí, quando a gente viu, pessoal, que já estava chegando o carnaval, né? O stand não estava pronto, mas o corretor já estava assim, meu Deus do céu, me vende que eu estou com cliente. Gente, não tinha nem preço, estava naquela eminência de tudo. Aí foi uma loucura. Vamos lançar, vamos fazer acontecer, vamos pegar. Ah, André, mas por que vocês lançaram nessa data? Mas por que vocês fizeram assim? Pessoal, a gente fez dessa forma porque nós sentimos que aquele era o momento. Ah, mas como que você soube? Qual foi a regra que você utilizou? Isso é sentimento. Isso não, como eu disse, isso não é exato. Sentimos que era a hora certa de fazer o lançamento. Juntamos os melhores corretores da cidade, convidamos mais de 300 corretores, no grupo a gente tinha quase 400. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, na tela, que está aparecendo aqui, está o Luiz aqui, o Léo com a mão levantada, não cabia de gente. De última hora, a gente teve que botar um telão do lado de fora para transmitir para mais corretores, porque não cabia no local, lá no Horto, lá, como é que chama o hotel? San Diego, no Hotel San Diego, não cabia de gente. Então, a gente teve que fazer uma transmissão para mais corretores poderem acompanhar. E aí, nesse vídeo de lançamento, como se diz, o segredinho do vídeo de lançamento a gente não pode entregar, não, mas isso é uma baita sinergia, né, que a gente, graças a Deus, construiu junto da Actual para fazer esse tipo de lançamento e fizemos acontecer um lançamento que o corretor saiu de lá falando assim, pelo amor de Deus, já me vende, meu cliente já está com o Pix aqui para fazer a conta. Eu quero que vocês olhem atenção nessa foto, aqui no cantinho, na parte de baixo, tem um rapaz com a mão assim, o Glauco, que está orando. Esse camarada, por que eu coloquei até a foto dele aí? Porque, lembra, o corretor é nosso principal cliente. Esse produto teve ainda a felicidade de presentear, né, celebrar um corretor que teve, a gente deu uma pedra, cada venda era uma pedra, e no final a gente sorteou uma BMW 0 km para o corretor. E o corretor, justamente hoje eu estava revendo as fotos, eu vi essa foto e falei, cara, não é possível. O corretor da BMW. Então ele ganhou essa BMW, ele teve duas vendas, se não me engano,
Foi algo bem emocionante. Então, a gente fez tudo isso, toda essa estratégia, né, para que a gente tivesse um sucesso, né, uma velocidade de vendas incrível no empreendimento. Lembrando aqui do dia do lançamento, gente, voltando aqui no dia do lançamento, eu lembro que depois que a gente lançou o produto, apresentou, todo mundo já sabia como era o produto. Nós fomos para uma churrascaria, estava todo mundo com fome, né? A atual já estava pronta para poder pagar a conta lá, né? Feliz da vida, porque foi um sucesso. Fomos para a churrascaria, e na churrascaria era coisa de 1 hora da tarde, o grupo de corretores, a gente abriu o grupo para as vendas começarem a chegar, e foi tipo assim, questão de segundo, abriu o grupo e já começou a vir venda. Venda, 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 uma atrás da outra, a loucura acontecendo. Gente, o banco, não é brincadeira, o banco bloqueou a conta porque, com medo de fraude, achando que era desvio, lavagem de dinheiro. O Banco Central hoje tem uma regra, quando ele vê transações ali recorrentes acontecendo, várias transações, diversos CPF pagando aquela conta, pode ser algo de fraude, se não tiver uma justificativa para o banco. E foi milhões, é um empreendimento que o cliente já estava pagando a entrada ali, já dando sinal para garantir a unidade dele. E era dinheiro vindo dos Estados Unidos, era dinheiro vindo, a esposa mandava para o marido, era um amigo comprando junto, a conta chegou a bloquear. Era corretor mandando mensagem, vendia 301, logo se passavam segundos, 301 é minha. Reserva 202, não reserva, cadê o seu? 202 é minha. Então foi uma venda atrás da outra. Recordo também, nesse dia, o Marlon, que era o gestor de contratos, a Luciana, da Actual, que faz toda a parte também, né, das conferências aí financeiras, virando noite, pedindo paciência, gente, calma, nem dormi, porque eu gerei tanto contrato. E as coisas acontecendo. E realmente não é estratégia de marketing, que eu estou te falando, não estou falando isso aqui para poder falar, fizemos um sucesso, vamos botar uma medalha no peito. Não, foi realmente um sucesso de vendas por esse elemento de fatores que contribuíram para que o Horto Residência fosse um destaque na cidade de Patinga. Quando eu falei, vocês estão vendo o que eu estou falando, ó, não é ciência exata, é humano. É isso que faz acontecer. A gente, por mais que você crie várias regras, né, de lançamento, por mais que você veja várias formas que o mercado deve se comportar e tudo mais, você está lidando com o humano. É por isso que o papel do corretor hoje ele é tão fundamental. Eu vejo muito no mercado, e isso é um ponto de alerta para os corretores, ainda mais na época de inteligência artificial. No Summit do ano passado, falou muito disso, da inteligência artificial, até a Laís, eu tive até a oportunidade de conhecer essa inteligência artificial. Mas uma coisa, gente, ela não vai fazer a venda, ela não vai apertar a mão do cliente, ela não vai levar o cliente para visita, ela não vai marcar o cliente para tomar um cafezinho. Quem vai fazer são vocês. Então, o papel do corretor é fundamental para concretizar a venda. E o nosso papel aqui no marketing, se a gente tiver oportunidade futura, né, de trabalhar com outro empreendedor que talvez esteja aqui e queira nos conhecer o nosso trabalho, né, o nosso papel aqui é fazer todo o meio de campo, é vestir a camisa da empresa, literalmente. A gente pega aqui, nós não somos agência de comunicação, nós somos a comunicação da construtora. A gente pega, veste a camisa do empreendimento, veste a camisa da construtora, vai para campo, como diz, trabalho, 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 trabalho para fazer acontecer. Para fazer acontecer para quem? Para o corretor fazer a venda. Para botar todo o meio de campo, para só entregar a bola, chutar para o gol e falar assim, opa, é meu. E com isso, gente, eu deixo aqui até para vocês as minhas, finalizando, né, as minhas redes sociais, aí tem aqui meu perfil, André Bramante, no Instagram, tem o Instagram da Ideia Hub, que é da nossa empresa aqui. Nosso WhatsApp, quem quiser printa aí, ó, precisa de um suporte, estamos aqui no WhatsApp. Hoje a gente presta serviço voltado para incorporadora e consultora. Tem muito imobiliário até que chega nos procurar, mas a gente não tem feito um trabalho direto à imobiliária, para não gerar uma concorrência com o nosso cliente, porque imagina, se eu faço uma arte para consultora e para imobiliária, eu posso gerar até um desacordo ali que não é legal. Então, eu tenho muita consciência disso.
Sei que eu não consigo abraçar todo mundo, mas eu consigo fazer bem feito aquilo que me é designado, junto com a minha equipe. Então, eu convido a vocês também, porque já dando uma pitada de novidade, olha, gente, a comunicação acontece no tempo. Olha toda a fase que a gente foi fazendo do lançamento e a comunicação como foi passando. A gente não fez todo um striptease para poder vender o Horto Residência. O que é o striptease? Cada hora foi mostrando uma peça ali do que vai acontecer, de como que vai ser. No Meet nós entregamos o casamento completo. Vem algo grande para esse ano. Gostaria de convidar vocês, né, que estão aqui, caso queiram ter informações privilegiadas em primeira mão no nosso site da ideahub.com.br. Finalizando, entra lá, printa aqui para entrar depois. Tem um link até de cadastro, eu já deixei lá, porque o Atual sabe, a gente tem uma parceria muito forte, a gente quer lançar mais produtos juntos e vem um lançamento. Não posso falar muito detalhe, né? Porque ainda tá, nós estamos pesquisando, estamos concebendo, mas vem um lançamento para estourar a boca do balão, para ser maior do que o outro. E eu falo isso, gente, com muita certeza. Não, cara, você está falando isso e não for. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai. Mas é certeza porque todos os indicadores estão dando para a gente isso. E não é só você, corretor do Vale do Aço, não. É o corretor do Brasil todo, vai vender para o Brasil inteiro. Não tem público. Fala assim, eu vou vender só para o meu amiguinho da minha cidade. Não. Você vai vender para o Brasil todo, para os Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Eu quero que vocês, que a gente volte daqui a alguns meses, anos, não sei como é que vai ser, vamos sem trazer muita informação, que a gente possa estar junto, né? Trazendo esse novo empreendimento e celebrando a conquista dele. Tá? Léo, eu não acompanhei as perguntas aqui, como eu estava compartilhando a tela, voltar a tela para mim aqui. Se alguém, não sei, eu não vi aqui o chat como que foi, eu vi aqui que tem bastante coisa aqui. Foi muito elogio, André. Foi muitas Não vi. pessoas falando, foi muitas pessoas falando que marcou o Vale do Aço, que o Ó, empreendimento foi um sucesso e foi bacana demais. E dando só um tempero no que você falou aí quanto a esse próximo lançamento, é um lançamento que a gente não tem uma cidade fixa para vender, né, André? não tem. Não Então, tem? qualquer corretor que está nos assistindo aí, a gente mandou aqui, o André, tem corretor de Manhuaçu, tem corretor de Muriaé, tem corretor do Vale do Aço, tem corretor de Caratinga, Ubaporanga, tem gente de todo lugar aqui. Ou, E nós chegamos, o nosso pico aqui na reunião foi quase 100 corretores, então agora nós estamos com 80 e poucos. Mas eu tenho certeza que todos vão estar junto com a Actual aí e junto com a Ideia Hub, com a Ranger nesse próximo lançamento aí, que com certeza vai ser bom demais. Uma Chega! sugestão que você errou, né, André? É ter colocado uma foto minha, né? rapaz, ele apareceu. Ô, gente, esse camarada aí é fora da curva. Ô, Léo, ô, Wesley, eu tinha colocado uma foto sua aqui, viu? Olha lá, ó. Apareceu sim. Tava aqui o Vitor, que é um dos cabeças aqui no nosso design imobiliário, ele deve ter cortado a sua foto, viu? Você Não, pode. colocou, tinha lá. Gente, só Não, duas eu tô observações. falando desse novo empreendimento que vai lançar, que vai ser um marco. Ah, O, o André da Opti já tá até rindo já lá, ó. Colocar na entrada da cidade lá, ó. Você vai ver, vai vender tudo. Uma observação aqui. Primeiro que essa foto minha aí tá desatualizada, que eu tô com uns 25 quilos a menos. É, aqui, o segundo, eu queria pedir para todos os corretores aí só mandar um ok para mim no chat aí. Eu queria contar com vocês, fazer uma foto aí dessa reunião, desse treinamento de hoje, desse primeiro dia, postassem no Instagram, marcassem a Actual Lançamentos para a gente repostar, marcasse o André para a gente repostar, tá? sim. Não vou falar nem em me marcar, marcar o Wesley, marcar o Luiz lá, não. É marcar o André e marcar a Actual Lançamentos. E eu queria esse compromisso, como se diz, o pagamento por essa aula de hoje é só isso, né, André? Fala Ô, lá, foi um Léo, sucesso, foi bom demais.
Eu espero, assim, gente, eu peço desculpa aí de alguma falha, talvez possa ter tido alguma coisa que esqueceu. De fato, foram muito mais ações envolvidas, é muito mais do que isso para a gente chegar no lançamento. Só que tem aquele tempero que tá, assim, é o tempero mágico. Mas eu tentei aqui trazer para vocês elementos que, lembra, são os principais para o nosso sucesso. E, gente, comunicação acontece no tempo. A comunicação com o seu cliente, striptease com o seu cliente, aquilo que você passa é uma conquista, tá? Eu espero aí, eu tô vendo aí muita gente atual aqui falando ok, galera da atual, galera da Limac que esteve presente, aí obrigado pela Não, e participação. eu vou fazer um pedido pro André aqui, assim. Eu aprendi um negócio, André. Quando Uhum. eu era novo, meu pai, na época da quaresma, ele não brigava com a gente, principalmente na frente dos outros. Aí, quando a gente queria pedir alguma coisa pro meu pai, a gente só pedia na frente dos outros, porque não tinha coragem de brigar e falar não, sabe? Nós vamos depois fazer uma avaliação, pessoal, ver quem está postando, comentando. O Thiago do marketing nosso está aí. Ele vai ver todo mundo que repostou no Instagram. Nós vamos conseguir depois uma chamada, fazer um sorteio de quem repostou e quem for sorteado, nós vamos pedir o André para dar uma consultoria de 20 minutos no Zoom, só Boa. para uma análise de perfil do Instagram da pessoa, ver a maneira que ela está posicionando. A E, imobiliária, gente, né, Gabriel? isso normalmente o André cobraria caro demais. É porque ele merece. O serviço dele não tem valor. Quem trabalhou com ele aí no Horto Residência viu. E eu tô pedindo isso para ele na frente de vocês, eu acho que ele não vai negar. É no máximo 20 minutos uma análise de perfil para ver a maneira que vocês estão posicionando na rede social. Quem publicar isso, o André vai dar isso no sorteio para uma Não, pessoa. Sim ou fazendo não, sim. André? Vamos pedir uma Pessoal, BMW pro Guilherme também. Aí pessoal, complica. pegando o gancho aí mais uma vez, né? Hoje foi muito top, André. Você está de parabéns. Valeu, irmão. Amanhã vai ser melhor ainda e quinta-feira também. Agradecer os corretores aí por estar participando aqui. E eu falo o seguinte: se você crê, o ano de 2026 vai ser seu. E você vai lembrar de nós aí, desse Meet aqui. Beleza? É só você querer e acreditar. Né, André? Quando a gente chegou na cidade, quantos corretores que a gente pegou, né? Ah, não vai dar certo, não. Não vai. Nós vendeu até para os primos dele. Então é o Exatamente. seguinte, se vocês acreditar, o ano de 2026 é nosso. O Léo não pode, eu não posso falar não que o Léo tá ouvindo aqui, mas mais de 12 loteamentos e prédio na esteira para esse ano. Tem para o André, tem para a Amélia nos Estados Unidos, tem para Muriaé, tem para Valadares, tem para Caratinga, tem para todo lugar, beleza? Então pode contar com a gente, porque nós, sem os corretores, nós não somos ninguém. Isso aí. Pessoal, Aí aí o, Ba- até pegando esse gancho Desli dos lançamentos, a Ideia Hub também está presente em várias consultoras. Hoje a gente tem lançamento hoje de São Paulo, Goiás, Minas, né? Sul de Minas. Acompanha a gente lá na rede social, sempre tem bastante a gente traz muita novidade. Então, se às vezes o corretor quer estar no grupo também, né, dos outros produtos que a gente está junto, é um prazer ter vocês poder estar vendendo, tá? Conta comigo aí, com toda a equipe do Ideia Hub, para fazer acontecer com vocês. Galera, bom demais. Obrigado. Primeiro dia um sucesso. Posso estar lá, marcar o André, marcar que tá o lançamento e nós vamos fazer esse sorteio para uma análise Aqui de não dá, eu tô perfil aí. recebendo 1 milhão de zap aqui, tá, Léo? Tá um monte de gente aí. O Clemi tá aí também, tá a Não, Angelita, maravilha. tem um monte de gente aí que não dá para citar todos, né? Gratidão a Ano, vocês, hein? ano 2026, enquanto todo mundo está falando o contrário, nós acreditamos que é o ano do mercado imobiliário e é o ano da virada da sua vida. Actual Next. Obrigado, Thiago. Pode encerrar a reunião. Beijo. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite. Tchau. Obrigado.